Bom, estamos gravando. Boa noite a todos, pessoal. Bom, hoje a nossa aula vai falar sobre IDS e IPS, né? Que são duas ferramentas de segurança. A gente teve um vídeo aí de introdução que falava um pouquinho aí, principalmente exemplificando. É o que eu falo. É mais fácil a gente aprender quando a gente tem um exemplo para poder demonstrar, né? No exemplo aí do vídeo que a gente viu, ele fala de uma câmera, né? Então o IDS é a câmera. O IDS ele monitora o movimento, né? De quem está entrando, quem está saindo, né? De quem está na porta, quem já está lá dentro. E o IPS ele protege. Então ele é um cachorro, ele é um segurança, né? Ele é uma forma, uma ferramenta de se proteger dessa ameaça, né? Bom, é, isso a gente começa a falar um pouco, parece que a gente está falando sobre antivírus, né? Mas não, a gente está falando de uma coisa um pouco mais macro, acima do antivírus, né? A gente também conhece uma outra ferramenta chamada de firewall, né? Que protege a nossa rede ou a nossa máquina de ataques por portas, né? Então, firewall é aquele negócio da parede de fogo, né? Que protege o nosso computador dos ataques em protocolos, TCP, protocolo RDP e vários outros protocolos, né? Bom, mas enfim, vamos ao que interessa. A gente está falando aqui sobre o IDS e o IPS. O que é IDS e o que é IPS? Bom, o IDS, gente, é um sistema de detecção de intrusão, Intrusion Detection System, né? Então, o nome já fala, detecção. Detecção do quê? Das ameaças, dos problemas, das intrusões, das invasões, né? Que acontecem numa rede ou num computador, né? Ou num servidor, por exemplo. Então, esse sistema ele detecta a intrusão, mas pelo nome ele já meio que fala que o sistema não faz nada em relação a isso. Ele só está detectando, ele só está alertando você que tem uma invasão lá, assim como a câmera. A câmera não faz nada, no máximo ela alerta a gente, tá? Bom, e aí ele fala que existem três tipos de intrusões para um IDS detectar, né? Sendo denominados conhecidos quando possuem uma estrutura rígida e seu comportamento já é devidamente conhecido e catalogado. Generalizáveis, ou seja, ele já tem uma base de dados, né, com os nomes dessas intrusões, como elas trabalham, como elas costumam atacar, e por isso que ele consegue detectar e nos alertar sobre, né, esse tipo de detecção, né? E ele fala muito aí sobre invasão também, né? Então, software malicioso, ataques maliciosos, né? Pô, por que tá tendo esse ataque, esse IP aqui tá tentando entrar na minha rede? Aí ele vai lá e te fala, ó, esse IP aqui tá tentando entrar na sua rede e tal, né? É, bom, e aí ele fala dos três aqui, né? O primeiro, também conhecido como falso alerta, é mais comum em situações onde, após o IDS detectar uma intrusão, ações com comportamentos semelhantes a esta acabarem também detectando como intrusões, né? Então existem falsos alertas. Então às vezes ele reconhece algum problema, mas na verdade não é nada que a gente já não conheça também, né? Ou se não, já vi ataques assim também que o cara joga um vírus já conhecido pela rede pro software meio que se distrair, né? E não focar no serviço mais por baixo dos panos, né, que ele está fazendo. Tem o falso negativo também, né, que é uma intrusão bem sucedida, né? Então a gente tem várias formas de detectar essas intrusões, esses ataques, né? Mas basicamente, gente, é um software que alerta intrusões, certo? Bom, e aí ele fala os tipos de IDS
a gente não precisa detalhar cada um, porque a gente está falando aí um geralzão, só para a gente entender o que, que é esse software de detecção, né, de intrusão, né, que ele está monitorando, né. Bom, e aí ele fala aqui embaixo uma coisa muito interessante, que existem dois tipos de IDS. Os IDS que detectam atividades em um host, né, em um computador, como falou no vídeo mesmo, né, em um host, e existem detecções em rede, né, então ele analisa o movimento da rede, os pacotes que vão para lá, os pacotes que vão para cá, ele analisa conexões abertas de rede. Pô, por que essa conexão está aberta? Deixa eu analisar aqui e monitorar ela para ver o que está acontecendo ali, né? E quando a gente fala localmente, ele está analisando os programas que a gente tem na máquina, os arquivos que a gente tem na máquina, é, as entradas e saídas desse computador também, né? Disco de sistema, né? Ele fala aí. Bom, e basicamente, gente, essa intrusão baseada, essa proteção baseada em rede é chamada de NIDS, né? Network Based Intrusion Detection System. Então, é um sistema baseado em rede, sistema baseado em detecção de intrusão em rede, beleza? Então a gente tem esse e tem o de hosts, né? Também. Deixa eu ver se ele fala o nome aqui. Eu já até esqueci. É HIDS, se eu não me engano. Ele fala lá no vídeo que a gente viu, né? Mas isso não é importante, não vamos se prender à sigla, gente. Vamos entender qual a diferença desses sistemas aí, beleza? E a gente tem o IPS, que assim como o sistema de detecção, ele é um sistema que protege, né? Que então ele vai agir contra as ameaças, mas ele também detecta. Então vamos dizer que ele é um sistema mais completo, né? Ele é um software de prevenção de intrusão, tem capacidade de impedir possíveis acidentes. Então, assim como o IDS, ele é programado com uma base de dados de tipos de detecções, de formas de ataques, né? E isso tem que ser atualizado constantemente, inclusive no IDS também. E esse software ele vai proteger a rede ou o computador de possíveis intrusões, né? Então ela tem um alarme, né? Uma forma de sinalizar para você que está tendo uma intrusão, e ela também já começa a agir sobre isso. A diferença é essa, ela age perante alguma ameaça, né? Então a gente tem também os tipos, né, de IPS. E aí a gente tem o IDS, que ele faz análise na rede e no sistema operacional, verificando as atividades dos usuários, excesso de conexões, volume de dados, serviços de rede. Então, ele analisa aí tudo que a gente está transmitindo para outros computadores ou para a internet, né? Ou recebendo. Então, ele verifica as atividades dos usuários. Todo mundo que está mexendo ali, ele está verificando, né? A quantidade, né, de dados, qual que é o volume desses dados que estão sendo transferidos, por que disso, né? E também os serviços de rede. A gente pode colocar aí os protocolos, né? Como os serviços de rede também. Scans verifica se há portas do sistema que se encontram abertas. Então, ele vê lá, pô, mas tem uma porta aqui que ela está aberta, mas ela não está sendo utilizada. É melhor eu fechar, né? Ele age sobre isso, ele fecha a porta que não está sendo utilizada. Ataques de comprometimento. O invasor obtém um shell, um terminal com privilégio de root, né, de administrador praticamente, para explorar vulnerabilidades. Então, quando esse ataque de comprometimento, ele permite para o invasor que ele seja um super usuário, um administrador na rede, que ele possa fazer o que bem entender, né? Alterar, excluir, copiar dados, né? E assim vai. Ataques Denial of Service, DOS, né? Que tem muito isso em roteador. É enviado um grande número de pacotes para sobrecarregar o desempenho. Então, o que acontece com esse DOS ou DDoS? Ele joga um monte de arquivos, né, de programas, de pacotes, para cima
do nosso IP, travando a rede, deixando ela sobrecarregada, né? E isso compromete, né? Acaba, por exemplo, se fosse um banco, ele para de funcionar suas atividades, né? E pode ocasionar aí num ataque ao mesmo tempo, né? Simultâneo, né? Que fala. Bom, e ele fala aí que o IDS é composto pelos seguintes elementos, né? Dispositivo de acúmulo de informações e um mecanismo para monitoração de processos, né? Então, o dispositivo de acúmulo ele vai pegando os dados que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo, os ataques que estão acontecendo, os dados que estão sendo passados, né? E ele vai meio que monitorando e criando um padrão. Já o mecanismo de monitoração de processos, ele consegue verificar o que está acontecendo na rede e proteger, né? Aí ele fala que também que tem outras funções, né, nesse IDS, capacidade de armazenamento de informações. Então, a partir de tudo que a gente já tem como base de dados, a gente consegue capturar essas invasões, essas intrusões de uma forma mais rápida, né? Ele consegue identificar essas intrusões. Dispositivos de controle e de comando, que fala para a gente poder controlar, né? O que está sendo barrado, o que está sendo controlado, se eu devo liberar esse tipo de arquivo, ele seria um falso positivo, né? Ou se não, se eu devo bloquear esses daqui que estão passando, né? Você consegue analisar isso daí. E um dispositivo de análise, que vai analisar aí quais os pacotes que estão passando, como está funcionando o nível da rede ou do host, né? Para poder controlar. Ele fala aí que existem dois tipos de sistema de prevenção de intrusos no mercado. O host based, né? Que é aquele que a gente falou que é na máquina, e o inline, em linha. É todo dispositivo ou hardware habilitado a detectar e impedir ataques maliciosos, né? Então, como no próprio vídeo ele falou sobre esse do inline, é um roteador, um switch que já trabalha com essa tecnologia de IDS, de IPS, desculpa. Né? Então ele já tem essa tecnologia e já te ajuda a proteger e identificar as intrusões, né? Bom, o que você achou aí sobre IDS e IPS, Nádia? O que você achou? É muito difícil, é muito complicado? Parece com antivírus? Não parece? O que você acha? Sim, e a gente só consegue mesmo entender quando a gente tem um exemplo, né? E aí passa a ser mais fácil o entendimento. Não, eu também, eu sou desses. Eu só entendo quando você joga ou num caso, né, de uso, quando você mostra para que ele serve, ou quando você compara com outra coisa que não tem nada a ver, né? Que nem a gente falou sobre a câmera, um segurança, um cachorro, é bem mais fácil. Mas é basicamente isso. O que a gente tem que entender o IDS ele protege, ele detecta, e o IPS ele detecta e protege. Então ele é mais completo, certo? São softwares, né? E eles podem trabalhar tanto em host, ou seja, na nossa máquina, no nosso servidor, ou no nosso roteador, ou ele também pode trabalhar em rede, né? Ele consegue monitorar toda a nossa rede, beleza? Deu para entender isso daí, tranquilo? Beleza. Bom, então por hoje é só. Não esquece da atividade do Classroom. Muito obrigado pela participação. E é isso aí. Boa noite.